mentiu, perdeu. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que o deputado Rogério Correia publique retratação nas redes sociais de fake news relacionado ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Meu nome é Mariana, sejam bem-vindos no canal Simples Assim. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu trago aqui para vocês uma notícia, que está circulando nas redes sociais, onde o deputado Rogério Correia ele terá que fazer uma retratação nas redes sociais em relação a uma fake news que ele montou com o nosso presidente Bolsonaro envolvido no Banco Master. Então, olha o absurdo do PT. Eles já estão mais sujos do que nunca, só que eles não querem cair sozinho, Apesar que tudo que acontece nesse país, eles envolvem o presidente Jair Messias Bolsonaro, Então, esse deputado não tinha nada para fazer, montou uma fake news envolvendo uma montagem pela IA, envolvendo Vorcaro com o presidente Bolsonaro. Então, a defesa do presidente Bolsonaro, o que ela fez? Ela entrou na justiça pedindo uma retratação sobre essa fake news causada pelo deputado Rogério Correia. Está aí na tela para vocês, vamos dar uma olhadinha. Eu trouxe um resumo, eu vou ler um resumo da matéria para vocês entenderem o que aconteceu. Está aí na tela, vamos lá. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, publique retratação por compartilhar a imagem criada por inteligência artificial que mostrava Jair Bolsonaro ao lado de Roberto Campos Neto e Daniel Vorcaro. Decisão fixa prazo de 24 horas para publicação de esclarecimento nas redes sociais, sob pena de multa diária de 10 mil, limitada a 50 mil. A juíza considerou que a postagem atingiu milhares de pessoas e causou dano à reputação do ex-presidente. Bom, eu procurei para trazer para vocês essa retratação e não encontrei. Então, ele ainda não publicou nada nas redes sociais se retratando em relação a esse mandato da juíza, pedindo que ele o fizesse. E a cada dia que passar, ele vai ter que pagar 10 mil reais, Tem mais aqui, gente. Peraí, deixa eu terminar aqui. Além da retratação, o parlamentar está proibido de republicar a montagem ou divulgar versões semelhantes. Ele terá 15 dias para apresentar defesa após ser formalmente citado no processo. Então, gente, ele terá 15 dias aí para recorrer, apresentar sua defesa em relação a isso, só que a juíza já foi bem contundente em relação a esse caso. Então, mesmo ele recorrendo, eu acredito que ele não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. Agora, que absurdo, Que absurdo. Então, ele vai ter que se retratar, E a cada 24 horas, se isso não for feito, ele vai ter que pagar uma multa de 10 mil. De 10 mil reais para o Jair Messias Bolsonaro. E ele ficou uma arara. O interessante é que ele ficou uma arara, ficou muito pé da vida. Por quê? Porque ele pegou e falou assim, pois é, em pleno carnaval, isso palavras dele, hein? Em pleno carnaval, eu fui acionado pela justiça para me retratar, em relação a uma montagem de um presidente preso na Papudinha. Quer dizer, ainda ficou irritado de ser acionado pela justiça, de perder essa causa. Olha o absurdo. A pessoa causa danos a outra, perde na justiça, graças a Deus a justiça foi feita, em relação a isso que fizeram com Jair Messias Bolsonaro, e ficou com raivinha. Agora a pergunta que não quer calar. Isso foi fake news, o que ele fez com Bolsonaro. Lá atrás, o Alexandre de Moraes, ele estava prendendo todos que causassem, que fizessem fake news. O que vai acontecer com esse deputado? Esse Rogério Correia?
Ué, tem que acontecer alguma coisa. Se lá atrás pessoas foram presas por conta de fake news nas redes sociais, esse Rogério, ele também praticou isso. E aí, ele vai preso? Comente aí, gente, deixe nos comentários que eu quero saber de vocês. Ele vai ser preso também, assim como foi muitas pessoas, porque nós temos presos políticos aqui no Brasil também. Nós temos, por conta disso, né? Temos presos que estão exilados lá nos Estados Unidos. Então eu quero saber de vocês. Vai acontecer a mesma coisa com esse deputado do PT por ter trazido fake news para redes sociais? O que vocês acham? Comente aí, deixa aí nos comentários que eu quero saber de vocês o que vocês acham em relação a esse assunto. Pessoal, eu tenho outra reportagem aqui da Jovem Pan e ela está trazendo aí que estão em votação, né, a vinda do Bolsonaro para a prisão domiciliar. Mas que isso talvez não aconteça agora pelo seguinte motivo que nós vamos ver na reportagem. Vamos lá. Nomes, nós temos o presidente da corte, Edson Fachin, também temos os nomes de Gilmar Mendes, Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques. A conta, então, dá metade dos votos da corte favoráveis a essa mudança para um regime domiciliar. Isso porque o Supremo Tribunal Federal atualmente tem 10 ministros, uma vez que desde a saída de Luiz Roberto Barroso, que era o 11º, um novo ministro ainda não foi sabatinado e aprovado pelo Congresso Nacional, que seria Jorge Messias. Então, na conta da direita, eles já têm metade dos ministros nesse momento favoráveis a essa mudança para que Bolsonaro vá para o regime domiciliar. O mais resistente ainda é o vice-presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, e de acordo com a apuração, então, feita por mim e pelo editor-chefe do site da Jovem Pan, Matheus Aleoni, o ministro Dias Toffoli poderia decidir essa situação. Alguns aliados consideram que ele votaria com a maioria e, por isso, então, apontam uma tendência possível de que a prisão domiciliar realmente esteja próxima de acontecer. Apesar disso, esse próximo não é tão perto assim e os indícios dessas fontes apontam que uma possibilidade, de modificação nessa situação ocorreria entre o fim de março e o começo de abril, após o prazo de desincompatibilização eleitoral, que é aquele prazo que as autoridades têm para desistirem, renunciarem os cargos que ocupam atualmente, se quiserem participar da eleição de 2026. Bom, pessoal, vocês viram aí a manobra política do STF, do Supremo Tribunal Federal, em relação a domiciliar do Bolsonaro. Eles estão encurralados, na verdade, a verdade é esta. Eles estão encurralados. Então, o que eles estão articulando, acredito eu, diante dessa reportagem da Jovem Pan? Eles estão esperando passar esse período, que os candidatos eles vão ser declarados se eles vão vir como candidato, para essas eleições de 2026. Então tem um prazo, isso é em abril. Até abril, início de abril, que eles têm que se declarar se eles vão vir como candidatos, eles vão continuar ali, terminar o mandato deles, nesse ano de 2026. Então, o Supremo, eles estão esperando passar esse período para aí sim tirar o Bolsonaro lá da papudinha e trazer para domiciliar. Isso acontecendo, passando esse período, aí sim, aí eles acham, que eles estão fora de perigo em relação ao Bolsonaro vir como candidato, o Bolsonaro influenciar mais ainda em relação ao candidato que ele já colocou ali, já divulgou, que é o Flávio Bolsonaro. Então eles acham que se o Bolsonaro só vir depois desse período que os candidatos precisam se apresentar, se vão vir ou não nessa eleição, se o Bolsonaro for para casa somente depois desse período, eles acham que o perigo passou. Porque o nome Bolsonaro, o homem Bolsonaro, a pessoa Bolsonaro, é uma pessoa muito forte para eles. E gente? E é. O nome Bolsonaro, a pessoa Bolsonaro, meu Deus do céu, revolucionou esse Brasil. Então eles têm esse medo, Eles têm esse medo. Então eles estão articulando, sim, a saída do Bolsonaro da papudinha, a prisão domiciliar para ele, mas só depois que passar esse período, esse período dos candidatos
resolverem se vão se candidatar para essa nova eleição ou não. Então tudo tem um cunho político, né? Tudo tem uma estratégia por trás disso. E a gente vai ficando por aqui e vamos aguardar como que esse tabuleiro aí de xadrez vai ser mexido, vai ser condicionado, né, para essas eleições de 2026. Muito obrigada por vocês ficarem comigo até o final. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Quem ainda não é inscrito, não se esqueça de deixar o likezinho de vocês, deixar os comentários de vocês para o YouTube poder compartilhar. E vocês também compartilham, tá? Compartilhe esse vídeo para o meu canal, ele seguir em frente, tá? E meus vídeos serem compartilhados por muita gente aí. Obrigada, minha família digital, conto com vocês sempre nessa caminhada. Obrigada por estar crescendo comigo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.